Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. 12:03 no Rio de Janeiro. Muito boa tarde para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos começando Cidade do Esporte, primeira edição por aqui. Vamos até o 12:30, trazendo muito conteúdo para você e informando sobre o seu clube de coração. Ao meu lado está Mauro Santana para mais uma jornada aqui na Bradesco Esportes FM. Tudo certo, Mauro? Beleza, Juan. Forte abraço a você e toda a galera que tá ligada aqui na Bradesco Esportes FM, curtindo o Cidade do Esporte em sua primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro, hein? A partir de agora, se prepara porque você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no seu clube de coração e ainda o futebol e o esporte em geral, no Rio, no Brasil e no mundo, Juan. É verdade, aqui na Bradesco Esportes FM estamos apenas começando. Cidade do Esporte no ar, 12:04 no Rio. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. No Vasco da Gama, após 2 derrotas, Cruz Maltino tem a chance de se reerguer na Série B. Meia Nenê retorna ao time na partida de amanhã, diante do Londrina. No Flamengo, em mais um dia com treino com portões fechados, o técnico Zé Ricardo comanda a coletiva pronto para definir a equipe que enfrenta o Santa Cruz neste domingo pelo Brasileirão. Já no time do Botafogo, a equipe realiza treino fechado no Newton Santos, sem previsão de volta. Jefferson faz trabalho à parte. Você ligado aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, acompanhando os destaques do Cidade do Esporte em 91.1 no Rio de Janeiro. E qual o destaque do tricolor, hein, Juan? Vamos falar da equipe do Fluminense aqui na rádio do seu esporte, onde o técnico Lever Coupe pede união do time e também da torcida para o clássico contra o Flamengo. O time fica de olho no complemento da rodada e volta amanhã aos treinamentos. Estas e muitas outras informações você acompanha na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, começando agora o Cidade do Esporte, primeira edição, em 91.1 no Rio de Janeiro. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Meio-dia, 6 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos começar falando do Botafogo aqui em 91.1, porque o Thiago Esteves está aqui para trazer muitas informações do Glorioso. Fala, Thiago! Fala, Juan, Mauro, grande abraço para toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Botafogo realizou na manhã dessa sexta-feira um treino no Newton Santos, de olho na partida contra o Figueirense no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Treino aberto apenas no início para a imprensa, o treino técnico nessa parte enquanto foi aberto, e o Diogo Barbosa, que é a principal dúvida para a partida do próximo final de semana, apenas caminhava ao redor do gramado. Ainda é dúvida para o jogo do final de semana. O Jair Ventura deve ter esboçado a equipe que vai a campo após o treino ser fechado para a imprensa. Por isso, o Diogo Barbosa segue como dúvida. No momento em que a imprensa tinha acesso à atividade, ele fazia apenas um trabalho separado do restante do grupo. Quem esteve presente no estádio, fez trabalho à parte também, foi o goleiro Jefferson, que segue ainda sem previsão de retorno aos gramados. Ele teve uma diminuição na carga de treinos porque vem sentindo dores no braço esquerdo e possivelmente só volta a jogar em 2017, até porque o Sidão está muito bem na meta do Glorioso e por isso o departamento médico trabalha sem pressa com o arqueiro do Alvinegro. O Botafogo, que ocupa a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro com 41 pontos, está apenas 4 pontos atrás do Atlético Paranaense, a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo contra o Figueirense,
sequência, o técnico Jair Ventura conta com o retorno do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Sassá volta à equipe titular do Botafogo, estava machucado, com dores na coxa, volta a ficar à disposição, começa jogando, e o Neilton falou sobre esse retorno do Sassá e o entrosamento que os dois jogadores têm dentro e fora das 4 linhas. Eu e ele tem um entrosamento muito bom, quando eu pego na bola eu já sei mais ou menos o movimento que ele vai fazer. Quando ele pega, ele sabe o movimento que eu vou fazer, então isso é importante. A nossa amizade também fora de campo, dentro de campo, e a alegria que a gente vem transmitindo jogando, e isso vem dando resultado. O Botafogo, que vive situação mais tranquila no Campeonato Brasileiro, buscando agora a parte de cima da tabela, mas já esteve em situação mais complicada, Inclusive, já esteve nas últimas posições da tabela de classificação. E o Neilton fala sobre a dificuldade de enfrentar essas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. É difícil, É igual nós quando estava lá embaixo também. Acho que muita equipe que enfrentou nós que estava em cima, que era líder do campeonato, acabou tendo a derrota para nós. Então a gente tem que manter isso aí, manter a humildade. Sabe que vai ser um jogo difícil, eles vão vir com tudo, querendo sair dessa situação que eles se encontram. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para nós. Além do Sassá, quem volta ao time do Botafogo é o volante Ayrton, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo contra o Corinthians, está à disposição do técnico Jair Ventura e também deve iniciar a partida do próximo final de semana. O Botafogo, que durante essa semana renovou o contrato do atacante Luiz Ricardo, que recentemente passou por uma cirurgia no tornozelo e retorna a jogar apenas em 2017. Ele assinou a renovação do vínculo por mais uma temporada e agora o jogador continua em General Severiano para o próximo ano. Para o jogo contra o Santa Cruz, dia 22, fora de casa, o presidente do Santinha revelou que o clube recebeu propostas para vender a partida contra o Botafogo. O clube, que vem passando por dificuldades financeiras, já vendeu inclusive o jogo contra o Corinthians, que vai acontecer na Arena Pantanal. A partida contra o Botafogo está marcada para o dia 22 de outubro, a princípio no estádio do Arruda, mas pode ser que o Santa venda essa partida contra o Botafogo. Para o jogo contra o Figueirense no próximo domingo, 5 da tarde, em Florianópolis, o técnico Jair Ventura deve mandar a campo Sidão no gol, Alemão na lateral direita, Emerson Santos, Joel Carli na zaga e Vitor Luiz na lateral esquerda. Meio de campo com Ayrton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso ou o Diogo Barbosa e o Camilo. No ataque, Neilton e Sassá. Valeu, Juan! Valeu, esse é o Botafogo em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Alvinegro, que pensa em colar na Libertadores, e para isso pode ter alguns reforços, como o Thiago trouxe aqui, o Sassá e o Ayrton. Agora 12h, 10 minutos no Rio de Janeiro. Você está em 91.1, Cidade do Esporte no ar para você. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Opa, quando rola essa vinheta você já sabe, Momento para ouvirmos o noticiário do Flamengo aqui no Cidade do Esporte, primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora ao 12h12, 12 minutos, na cidade maravilhosa. E vamos aqui trazer a palavra do vice-presidente de patrimônio do Flamengo, Alexandre Vrobel, que atendeu a reportagem da Bradesco Esportes FM, até para falar de o lance, a coisa mais polêmica que veio à tona desde ontem, que é o fato de que o Léo Moura colocou o Flamengo na Justiça do Trabalho e está requerendo, entre outras coisas, adicionais noturnos, horas extra e descanso remunerado dominical, totalizando algo na ordem de 10 milhões de reais. Vamos então saber o que pensou, e qual foi a repercussão, qual foi o impacto no Alexandre Vrobel, que chegou a ser vice-presidente de futebol na passagem do Léo Moura pelo Flamengo. Vamos ouvi-lo. Para mim foi uma surpresa com enorme, tristeza, até porque eu logo em seguida tive conhecimento do teor dos pedidos que foram feitos, o que me causaram mais surpresa ainda, logo que eu tomei conhecimento, ainda surpreso, eu tentei me inteirar junto ao departamento jurídico do clube,
e fui informado que, ou seja, todas as questões trabalhistas foram resolvidas, até porque o Flamengo, como vocês todos sabem, vive uma outra fase, né? Ou seja, de austeridade, de cumprimento de todas as suas obrigações, e até onde eu tinha conhecimento, tudo aquilo que havia sido acordado com o Léo foi cumprido. Então, para mim foi uma enorme surpresa, e quando eu tomei conhecimento dos pedidos, é uma decepção profunda. Mas o que a gente vai fazer? A vida que segue, lamento profundamente, mas fica aí agora a cargo da Justiça e do Departamento Jurídico do clube. Aí então a participação de Alexandre Vrobel, vice-presidente de Patrimônio do Flamengo, que está acompanhando atentamente, de perto, em cima, a conclusão das obras no CT, no Centro de Treinamento Jorge Elal, cujas obras, cuja conclusão está prevista para o mês de novembro. Os torcedores do Flamengo aguardam com muita ansiedade a conclusão desses módulos, que serão destinados à equipe de profissionais. E logicamente que você, amigo ouvinte, torcedor do Flamengo, está querendo saber como foi o treino. Lamentavelmente não temos as informações, porque hoje, mais uma vez, treino com portões fechados. Quando os jornalistas tiveram acesso, o campo já estava vazio. Isso mesmo, já com as atividades concluídas e os jogadores já deixando, inclusive, o ninho do Urubu. O treinamento hoje, portanto, sem a presença da imprensa, e é um total mistério a escalação do Flamengo por parte do técnico Zé Ricardo na partida de domingo, diante do Santa Cruz. O Flamengo que vai ter frente a frente Leonardo Moura, ele que ficou 10 anos no rubro-negro e que agora, vestindo a camisa da equipe coral, da equipe pernambucana, será adversário na partida de domingo no Pacaembu pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá certo, esse é o Rubro Negro na rádio do Seu Esporte, meio-dia, 14 minutos no Rio. Sempre Flamengo, Flamengo sempre. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Brasil! Hora de falarmos de seleção brasileira aqui na rádio do Seu Esporte. Temos a palavra do técnico Tite, técnico que ficou muito satisfeito com o que aconteceu da seleção no duelo diante da Bolívia. Vamos ouvir o técnico Tite falando justamente disso. Como é que ele sai depois desse confronto? Eu fico contente, eu estou curtindo. Chegou no intervalo do jogo e nós chateados, sim, pelo cartão, todos os atletas chateados pelo cartão do Neymar, mas aquilo que eu falei para ele, que orgulho, que orgulho ver um primeiro tempo dessa forma. Claro que são etapas, mas eu não posso me eximir daqui do meu sentimento também. E aí eu digo, o ajuste vai ser feito, vai procurar agredir de novo, vai manter pressão alta, não deixa o adversário sair jogando, corta a linha de passe do pé direito do goleiro, que ele não puxa pelo esquerdo, corta a linha de passe, faz ele arriscar sair por dentro. Não toma gol, tu te gera confiança. A bola começou a entrar no Marcelo Moreno, ele faz muito pivô com muita qualidade. A gente ajustou, daqui a pouco o Fernandinho marcar pela frente, igual o Salão. Digo, o Fernandinho sai do contato dele, marca pela frente. Aí o Fernandinho começou a marcar nessa bola, a primeira hora era pela frente. A gente começou a ganhar. Quer dizer, pequenos ajustes e mostras que vão tendo. Eu fugi da resposta para dizer que eu não sei quem vou jogar. Tá aí o técnico Tite que tenta dar aquela despistada, né? O Tite que explica como é que foi o funcionamento da equipe do Brasil nesse confronto. Por que deu tão certo? Eu só tento observar e não sou mestre. Eu acho que muito mais estudo, trabalho e sou extremamente limitado e inseguro nos meus posicionamentos. Mas busco fazer de tudo possível para que eu possa clarear. Coutinho ele joga mais pelo lado esquerdo, mas a gente adaptou do lado direito também. O Klopp também fez o Liverpool do lado direito e ele com o Firmino na esquerda. Porque o Mané, num dos jogos, ele não podia contar com o Mané. Então ele tem usado, até por dentro, o Coutinho, que foi onde a gente conversou. Então procura equilibrar, mas sempre ter um agudo, incisivo. Aí quando entrou o William é vertical, é gol, é flecha. E aí eu tenho o Coutinho armando mais um de composição para o lado esquerdo. Então ele é... O Firmino, ele faz esse, eu digo, atacante móvel. Ele não é lá fixo, pivôzão. Ele é um atacante móvel que vem para jogar de combinações, mas está presente na área. Eu tento só observar, estudar o que eles fazem nas suas equipes, e esse é o desafio para trazer na seleção e não inventar. Esse é o técnico Tite,
que aqui na Rádio do Seu Esporte, para finalizar, ele vai falar um pouco sobre esse momento que está vivendo. Ele não esperava esse volume de bons jogos, um na sequência do outro. Não adianta eu querer dizer, não, imagina, não esperava. O que toda a comissão técnica em que todos nós trabalhamos, o quanto foi difícil para ajustar a equipe para ela estar limpa, o quanto a gente mudou todo o treinamento, mudou a logística, mudou atletas que vinham, encontrar posição, função onde eles exerciam nos seus clubes, para mim não ficar professor Pardal da vida. Pô, vamos botar isso aqui para cá, não, o Juliano jogou ali, vai jogar ali. Treinou ali, vai treinar. Lucas entrou ali, treinando ali, se adaptando, vai treinar ali. Entra ali. Firmino, da mesma forma. Sabe, para te fazer aqui, para te ter a memória tática que tem nos seus clubes, ter na seleção. Mas não imaginava que pudesse refletir nesse volume. E o técnico Tite da seleção brasileira, que agora se volta para o duelo diante da Venezuela, que acontece na próxima terça-feira, às 9h30, em Mérida, na Venezuela. O Brasil se mantém na segunda colocação das eliminatórias da Copa na América do Sul, devido à vitória também do Uruguai. 12h, 19 minutos no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Vamos então agora saber o noticiário tricolor, atualização das últimas notícias do Fluminense ao 12h20, aqui na Bradesco Esportes FM, você curtindo o Cidade do Esporte, primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro. Fala do tricolor das Laranjeiras aí, Jean. Grande abraço, Mauro Santana, Juan Rodrigues e todos os amigos ligados aqui na Rádio do Seu Esporte. O Fluminense não treinou hoje, mas volta aos gramados amanhã, na parte da manhã, já avisando o próximo confronto, o clássico contra o Flamengo, na quinta-feira. Mas antes dessa partida, o Fluminense tem outro confronto, esse fora dos gramados. A polêmica queda na Copa do Brasil nas oitavas de final para o Corinthians ainda pode dar mais prejuízos ao Fluminense nesta temporada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou Cícero e Marquinhos, o técnico Liverpool, e o presidente Peter Simpson pelos incidentes ocorridos durante e após a eliminação na Arena Corinthians. A sessão está marcada para a próxima segunda-feira, dia 10, no STJD. Expulso na etapa final por xingar o árbitro Rodolfo Toschi Marques, o meia Marquinhos foi enquadrado no artigo 258. Já Cícero, por conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, ao reclamado juiz, foi denunciado também no mesmo artigo. Em ambos os casos, a pena é de 1 a 6 jogos de suspensão. Já o técnico Liverpool e o presidente Peter Simpson foram enquadrados no artigo 243-F, ambos por ofensas ao árbitro. Neste caso, a pena indica multa ou suspensão de 1 a 6 partidas. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, o meia Gustavo Scarpa segue tendo bons números na competição. O meia, até o momento, lidera em números de assistências para finalização, com 73 assistências, e também o número de cruzamentos certos, com 74 cruzamentos. Lembrando ao torcedor que, apesar da derrota na última partida, o Fluminense segue na quinta colocação da tabela de classificação com 46 pontos. Porém, a distância para o quarto colocado, o Santos, aumentou para 4 pontos. O próximo compromisso do Fluminense será o clássico contra o Flamengo, na próxima quinta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Por ser mandante, mas não poder jogar em casa no Rio de Janeiro de fato, Levir pede união entre torcida e time, para deixar de lado o fator casa e buscar a vitória contra o rival. Valeu, Juan e Mauro. Grande abraço. Grande abraço para você também, Jean Dutra. O Fluminense em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Agora, 12h21 no Rio de Janeiro. Você está no Cidade do Esporte, primeira edição por aqui. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos todos. Hora do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quem conta as informações do Cruz Maltino por aqui é Ranieri Borges. Fala, Rani, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Rua. Grande abraço para você, para os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Vasco que tem um confronto importantíssimo no sábado contra a equipe do Londrina, atuando fora de casa, teoricamente. O mando de campo é do Vasco da Gama, entretanto, essa partida será realizada
na Arena Amazônia, em Manaus. O Cruz Maltino, então, atuando diante do seu torcedor. Grande a procura por ingressos, mas não em São Januário, como está acostumado, que volta a acontecer só no próximo sábado. Vasco tendo um confronto importante direto, porque caso o Vasco seja derrotado, Londrina iguala o Cruz Maltino em número de pontos. Lembrando que Londrina está na 3ª colocação e o Vasco hoje na 2ª. Mas em caso de vitória, o Vasco pode reassumir a ponta da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas isso depende do jogo do Atlético Goianiense, que acontece um pouco antes, às 4h30 da tarde, o jogo do Vasco às 6h. Então o torcedor Cruz Maltino fica nessa expectativa e na torcida pela derrota do Atlético Goianiense para que possa reassumir a liderança da competição. Hoje, novamente, o técnico Jorginho comandou a atividade na Arena Amazônia. Ontem, apenas os jogadores reservas foram a campo debaixo de forte chuva, mas hoje o técnico tentando esboçar e montar essa equipe do Vasco da Gama, que pode contar novamente com o Meia Nenê na última partida diante da equipe do Paysandu. O Meia cumpriu suspensão e ficou de fora, mas agora retorna ao time titular do Vasco da Gama. A ausência fica por conta da lateral esquerda, Júlio César, o jovem Alan Cardoso deve ser o titular da posição, mas Henrique também está à disposição do técnico Jorginho. Mas como nas últimas partidas em que Júlio César não pôde atuar, o Alan Cardoso foi o dono da posição e atuou bem, deve ser ele que deve ganhar nova oportunidade na lateral esquerda do Vasco da Gama. Na zaga diária, novamente Jomar, deve ser a dupla com Luan. Isso porque o zagueiro Rodrigo, a gente lembra que pediu dispensa por tempo indeterminado para poder tratar de assuntos familiares, ainda não se reintegrou ao grupo, fica de fora também desta partida e com isso Jomar formará a dupla de zaga com o Luan. Então a gente fica na expectativa dessa montagem do Vasco da Gama, lembrando que o jovem Douglas ainda está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, então novamente desfalca o Cruz Maltino, um dos jogadores principais desse time do Vasco da Gama nas últimas partidas, e a gente fica na expectativa de como o técnico Jorginho irá montar essa equipe do Vasco da Gama para o confronto de sábado na Arena Amazônia em Manaus, contra a equipe do Londrina. Jogo difícil e importantíssimo na trajetória do Vasco da Gama rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Juan. Tá certo, esse noticiário do Vasco da Gama por aqui e o Ranieri Borges trazendo as informações do Londrina, que ao contrário do Cruz Maltino vem numa ascensão na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem tido bons resultados, prenúncio de boa partida para a equipe de São Januário. O que pesa contra o Londrina é o fato de a equipe ter jogado a última partida em casa, ou seja, teve que viajar para bastante longe, caso que não aconteceu com o Vasco, já estava ali do lado em Belém. Me chama a atenção o lateral esquerdo, já que o Henrique, durante um certo período, entrou no lugar de Júlio César, inclusive pelas boas atuações, ganhou inclusive um contrato renovado. O Alan Cardoso tem sido a opinião, na verdade a opção recentemente do Cruz Maltino e pinta também como uma boa peça para a equipe de São Januário e bastante jovem, ou seja, o técnico Jorginho vai ter uma dor de cabeça mais para frente no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo complicado, mas a Bradesco Esportes FM está acompanhando na torcida para que o Cruz Maltino possa ir bem. 12h, 26 minutos no Rio de Janeiro. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte, vamos falar mais um pouquinho de eliminatórias da Copa do Mundo. Afinal, não tivemos apenas o Brasil entrando em campo e goleando a Bolívia por 5-0. Tivemos outras partidas. O Equador fez 3-0 diante do Chile, Uruguai 3-0 diante da Venezuela, Colômbia 1-0 diante do Paraguai e a Argentina e o Peru ficaram no empate em 2-2. Nesse momento, a classificação coloca a liderança para o Uruguai, 19 pontos, segundo colocado é o Brasil, 18. Terceiro, o Equador tem 16, mesma pontuação da Colômbia e da Argentina, que hoje está na zona de play-off, na quinta colocação. Sexto colocado, o Paraguai tem 12, sétimo, Chile 11, oitavo, Peru 8 pontos, nono colocado, a Bolívia tem 7, a Venezuela é a 10ª colocada com apenas 2 pontos na classificação. Na próxima rodada, tem a partida entre Bolívia e Equador, Colômbia e Uruguai, Argentina e Paraguai, Chile contra o Peru,
né? Um jogo importante, né? Já é uma rivalidade histórica entre os dois países, mais pela questão geopolítica do que qualquer coisa. E Venezuela enfrentando o Brasil. O Neymar está liberado da próxima partida, vai descansar. O próprio técnico Tite falou da sequência de jogos do Neymar, que ele teve 10 jogos consecutivos, já estava a ponto de estourar. Na Europa, chama atenção para o duelo entre Espanha e Itália, que ficou em 1-1. E para a estreia de Kosovo em casa, né? Primeiro jogo em casa, justamente contra uma seleção que é ali do lado, a Croácia perdendo de 6-0 na partida. Um jogo que deve ter decepcionado os moradores da localidade. Além disso, Áustria e País de Gales 2-2 no placar. Essas as partidas de ontem das eliminatórias, e Israel conseguindo uma boa vitória em cima da Macedônia 2-1. Turquia e Ucrânia 2-2, esses os principais jogos da disputa das eliminatórias lá na Europa. Mauro Santana, estamos chegando ao fim de mais um Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM, mas não acaba por aqui, afinal na Bradesco Esportes FM nunca acaba, tem sempre a atualização, somos 24 horas de esporte, né, Mauro? É verdade, passou rápido, hein? Passou rápido, Passa muito rápido. E daqui a pouco começam os donos da bola com a apresentação de Edilson Silva, locutor Energia, e os melhores comentaristas do rádio e da TV do Rio de Janeiro, hein, Juan? É verdade, então ficamos por aqui, valeu, galera! Fui! Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM.